aos queridos guias espirituais, aos amigos, a quem endereçamos a nossa saudação e louvor, aos dirigentes e entidades que compõem o culto do Evangelho Espiritual Online, obrigado pela oportunidade deste encontro. Vamos à prece inicial. Queridos guias, Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, aqui nos encontramos na condição de aprendizes do Evangelho. Aqui sabemos de nossas deficiências espirituais, que precisamos aprender mais e melhor para igualmente servirmos mais e melhor. Apresentamos-nos, pois, como canais à divulgação espiritual do Evangelho, na prática do Evangelho, e contamos com a assistência dos senhores, amigos e guias espirituais para que possamos nos tornar auxiliares confiáveis, prestimosos, e aqui nos apresentamos então ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar agora a palavra para a Dona Vânia. Olá, eu sou Vânia. Gratidão, Sr. Hernandes. Na sequência do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje nós vamos começar as instruções dos Espíritos para esse capítulo. E o item 9, ele vai ao encontro do que nós vimos em nosso estudo anterior. Vai falar sobre a vingança. E olha para a nossa reflexão, vamos pensar assim. Mas eu não faço mal, eu não faço ao outro aquilo que o outro me fez. Muitas vezes nós não fazemos em atos ou em palavras. Mas o que anda passando por aqui, hein? Vamos ouvir? A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício, sinal certo, do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Vou parar aqui um pouquinho para nós ficarmos atentos. Vejam bem o que está colocado nessa mensagem. A vingança é um indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Olha aí a importância de nós lembrarmos de vigiar os nossos pensamentos. O escritor Machado de Assis, que muitos devem conhecer ou ter lido alguma obra dele, dizia assim: há ideias que são como as moscas. Elas vêm, pousam, deixam seus ovos e levantam voo. Significa o quê?
uma determinada situação, às vezes de muita tensão, de muito estresse, surge uma ideia. Ah, esse indivíduo vai ter que se ver comigo. Ah, a barriga não dói uma vez só. Então, o que é? Uma ideia inspirada por um espírito mau, um espírito obsessor, e a partir daí, conforme vai havendo o estímulo de nossa parte, quando nós desenvolvemos ou quando nós alimentamos essa ideia e essa ideia vai crescendo, qual um fermento numa massa de bolo, aí então a dificuldade está formada. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Esse é um bom aviso, um bom alerta do espírito Jules Olivier. Por quê? O fato de nós sermos espíritas não quer dizer que somos perfeitos. Nenhum de nós aqui na Terra o é. Mas que nós temos por dever lutar contra esses pensamentos de vingança, de ódio, porque nós sabemos as consequências funestas que advirão deles. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Voltamos a dizer, qual que é a recomendação do Cristo, além de perdoar os inimigos? Pagar o mal com o bem. Porque se você for pagar o mal com o mal, você está voltando à época de Moisés, aquela lei, a pena de talião, olho por olho, dente por dente. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas, frequentes, a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto, porque aí é que ele está falando da falsidade e da baixeza, que nunca é um processo assim que vem às claras, que vem de frente. A criatura que quer se vingar utiliza-se de subterfúgios, quer dizer, de caminhos falseados, escondidos, né? De situações provocadas. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Quando o que é mais forte cai como se fosse uma fera sobre o outro a quem considera inimigo, ele é levado a isso pela paixão, pela cólera, pelo ódio. Então até se diz que a criatura ficou cega. Não é que ela não está vendo, é que os olhos dela só veem o ódio, a vingança. É como se saísse aquela chama vermelha dos olhos. Por isso que muitos desenhos e etc., revistinhas, né, aparece o olho assim, soltando faísca, né, de ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, olha aí, aparências fingidas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. E a gente deve ficar esperto, né? Logo perceber isso, né? Aquela pessoa que chega muito melosa para o nosso lado, tal, pode saber que ali tem alguma coisa, né? Algum interesse, muitas vezes até um interesse escuso, né?
toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento propício, o momento ideal para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Fica seguindo, fica vigiando, escondendo-se atrás de colunas, de paredes, né? Esconde-se do outro, espreitando sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, monstruosas, baixas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato, surpreso, chocado, quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face, quer dizer, frente a frente. Realmente são situações delicadas em que aquele que elabora, que engendra, que bola a vingança, ele se vale dos recursos mais baixos, mais torpes, para poder alcançar os seus objetivos, né? Inventa fofoca, alimenta essas fofocas, esses comentários negativos, né? Faz com que as pessoas que antes eram amigas do perseguido passem a se afastar dele, a recusar a apertar as suas. Quantas pessoas se afastam de nós e nós não sabemos o motivo? Nós muitas vezes sofremos com esse afastamento, seja no âmbito familiar, ou no local de trabalho, ou na faculdade, e aí nós ficamos a perguntar por quê? Por que isso aconteceu? Eu não fiz nada por fulano. Quando a cabeça esfria, vamos nos colocar a pensar. Será que não há ninguém que é um inimigo oculto meu? Ninguém que articulou, que tramou, que fez essa armadilha para aquelas pessoas que até antes me visitavam, vinham à minha casa, apertavam a minha mão quando nos encontrávamos, essas pessoas tenham se afastado, desaparecido, e muitas vezes até as mais queridas e parentes. E o Espírito Júlio nos diz que é mais covarde quem se vinga assim do que aquele que enfrenta o seu inimigo e o insulta frente a frente. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Lição profundamente atual, embora do século XIX, nós estamos no século XXI, quase 200 anos depois. E aí,
o Espírito diz que são costumes selvagens, que são hábitos de outro tempo, e que ele espera que nenhum espírita seja capaz de ceder ao impulso da vingança. Eu também espero. Né? Porque se o espírita incorre em triste situação, com certeza ele sabe que penas duríssimas o alcançarão no futuro. Por quê? Já não podemos alegar como desculpa, como atenuante, a ignorância, porque nós temos o conhecimento. Desde a vinda de Jesus, antes do Consolador prometido chegar, nós já sabemos que é o amor, que é o perdão, que nos salva, que nos livra de dificuldades maiores. Então, para nós espíritas, a responsabilidade é maior. Se bem que hoje, infelizmente, né, nós ainda temos pessoas que procedem assim, que trabalham às escondidas, às ocultas, em vez de procurar a pessoa e resolver com ela a sua diferença. Chegaremos lá, mas a custo de muitas dores. E vamos pensar, conforme nós vimos na lição de André Luiz no estudo anterior, que entre família, na família acontece muito disso, né? Principalmente quando se trata de questões de herança, ou questões de quem vai tomar conta ou do pai ou da mãe idoso, a camada do herdário, né? Que nós lembremos sempre que está em nossas mãos, através do uso do livre-arbítrio, o resultado de nossas ações. Se queremos o bem, façamos o bem. Se o mal vier para nós, é o retorno daquilo que nós deixamos de fazer. E para clarear mais ainda a nossa compreensão e aplicar a lição ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, trazemos do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, numa psicografia de Antônio Baduí Filho, a lição 146, Vingança Disfarçada, que se refere ao item 9 do capítulo 12 do Evangelho. A vingança também se disfarça no ato de bondade. Olha, às vezes você aproveita o gesto de auxílio para desforrar a mágoa antiga. Ajuda, mas humilha. Apoia, mas ironiza. Orienta, mas agride. Socorre, mas malicia. Ampara, mas censura. Visita, mas repara. Tolera, mas critica. Compreende, mas desmerece. Consola, mas despreza. Desculpa, mas se afasta. Preste atenção ao ressentimento silencioso que contamina suas possibilidades de amor. Para que você, querendo ajudar, não use o remédio misturado ao veneno. Espetacular! Mais essa lição do André Luiz. Aí, que nós possamos chegar ao processo do autoconhecimento, revelando se somos sinceros ou hipócritas, se escolhemos o bem ou o mal, e o que nós queremos para a nossa vida. Agora, eu vou ler um item do espírito Fenelon, que está extremamente ligado à
questão da vingança. E André Luiz, na lição que nós acabamos de ouvir, vingança disfarçada, já nos chama a atenção para nos vigiarmos. Porque vingança, ódio, e outro item que nós vamos ver no próximo encontro, são sinais de inferioridade moral. E se nós quisermos ter uma vida melhor, com mais paz, com mais alegria, com amor, nós devemos cuidar daqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, porque, como nós já ouvimos, os espíritos muitas vezes nos influenciam para essas ações vingativas. Nós vamos agora ouvir Fenelon falando sobre o ódio, que é o item 10 do capítulo 12. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. Então, Fenelon já começa a dizer que a felicidade só será alcançada quando nós amarmos uns aos outros. Principalmente, ele nos convida, sobretudo, a amar os que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Indiferença, ó, dá de ombros. Tanto faz como tanto fez. Nem quente, nem frio. Ódio, aquele sentimento de maldade às extremas, que é capaz até de cegar, dá os olhos, o raciocínio da criatura. E desprezo. Não gosto, não me serve, não quero perto de mim. O Cristo deu-nos o exemplo como missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor a todos nós. Fenelon coloca uma palavra que Jesus nos deu exemplo e que, por várias vezes, em várias situações, essa palavra é a palavra-chave para a resolução de muitas dificuldades e muitos males. Sabem qual é? Sacrifício. Não o sacrifício físico, o sacrifício do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, do ciúme, do melindre, da maledicência. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, é difícil, faz sofrer. Mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles, aos nossos inimigos. Porque se nós os odiássemos como eles nos odeiam, nós não valeríamos mais do que eles. Nós estaríamos na mesma situação, na mesma posição. E aí, o que nós queremos para nós? Nós não pensamos que eles são inferiores a nós, e se nós agirmos como eles estão agindo, nós também o seremos. Olha que tolice. Olha em que situação você está se colocando. Amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações.
hóstia de agradável aroma e cujo perfume sobe até o seu seio. Amar os inimigos é como a hóstia sem mancha que oferecemos a Deus no altar dos nossos corações. Não é no altar da igreja, templo, não. É do nosso coração. Porque o amor, o perdão vem de dentro, vem dos nossos sentimentos. Não vem de atos e práticas exteriores. Embora a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, bem o sei, pois que durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Qual tortura? De amar indistintamente aos seus irmãos em humanidade, mas que a lei de amor não nos protege o coração contra aqueles que procedem mal contra nós. Quer dizer o quê? Mesmo nós fazendo a nossa parte, haverá situações de pessoas que nos ferirão, que magoarão, que mexerão com os nossos sentimentos. Porque Fénelon, na última existência dele, passou por isso. Então, ele sabe do que está falando, do que ele está sentindo. Embora a lei de amor mande que se ame a cada criatura indistintamente, essa lei não resguarda, não protege o coração contra os maus procederes, isto é, contra as pessoas que procedem mal conosco. E aí, Evânia, o que eu faço nessa situação? Silencie e segue. Por quê? Deus, que tudo sabe, que tudo vê, providenciará as situações, as pessoas, os recursos, para que nós sejamos chamados à consciência por nossas falhas, nossos erros. E se nós temos conhecimento disso, pior ainda. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra, olhe lá, hein? Olha o que eu falei da justiça divina, está andando a supersônico. Pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Ah, Deus pune, Deus castiga. Força da linguagem à época que surgiu a codificação, século XIX, meu amigo, minha amiga. Somos nós, através do uso do livre-arbítrio, é que nos punimos ou nos salvamos ou nos perdoamos. E Deus, através da sua justiça e da sua misericórdia, nos concede oportunidades de resolvermos as pendengas através da reencarnação. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Deus está conosco se eu não abrigo dentro de mim o ódio e a vingança, está. Porque ódio e vingança, o que fazem? Afastam Deus de nós. Então, nós precisamos ter bem claro qual é a companhia que nós queremos. Nós queremos a companhia de Deus ou a companhia dos espíritos maus, perversos e infernais? A escolha é apenas nossa e de mais ninguém. Não adianta querer culpar o pai, a mãe, o marido, a esposa, o irmão, o sogro, a sogra, o patrão, o prefeito. Os responsáveis por nossos atos somos nós mesmos. E uma vez responsável pelos atos, também o somos pelas consequências. Então não há que buscar culpados e nem nos colocarmos na posição de vítimas e de inocentes.
Não o somos, de jeito nenhum. É simplesmente uma limitação da nossa língua portuguesa, que não tem palavras específicas para todas essas nuances de pensamentos, sentimentos e emoções. Por quê, meus caros? Estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, onde todos nós somos imperfeitos. E nós devemos aproveitar esse momento da transição planetária para que nós possamos escolher efetivamente de que lado nós estamos. Se é do lado do joio ou do lado do trigo. Se é do lado das sombras ou é do lado da luz. Ah, Vânia, mas é difícil, você não sabe como que é a minha vida. Muitos de nós não sabemos nada da vida do outro, mas basta sabermos qual é a condição evolutiva do nosso planeta e de nós que o habitamos. Então, vamos utilizar o conhecimento espírita que nos instrui, nos liberta da ignorância e do mal, para que nós tenhamos um futuro melhor, melhores oportunidades, melhor condição, né? Um corpo até numa situação melhor, sem doenças, tantas doenças, né? Não é não? Eu penso que é algo de que todos nós gostaríamos, que todos nós nos sentiríamos muito felizes para que pudéssemos contribuir melhor para a paz e o progresso do nosso planeta. Pensemos nisso com muito carinho, para que não desperdicemos nem o tempo e nem as oportunidades. Há dificuldades de toda a natureza, mas a maior dificuldade é vencer a nós mesmos. Como disse o Evangelho, é ter a coragem de assumir as nossas imperfeições, os nossos defeitos e procurar corrigi-los enquanto estamos aqui encarnados na Terra. E sempre buscando fazer melhor. E quando falarmos em sacrifício, lembre-se, sacrificar não o corpo, sacrificar o espírito em suas imperfeições. Orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, melindre, arrogância, impaciência, intolerância. E por aí vai. Para fechar esse nosso estudo de hoje, voltemos ao livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduí Filho, a lição 147, que complementa o capítulo 12, o item 9, o item 10, perdão, que se chama Vale a Pena. É mais uma lição de André Luiz que vem nos auxiliar em nossas reflexões para que as tragamos para o nosso dia a dia, a nossa vida diária. Porque muitas vezes ouvimos algo e aquilo parece tão distante de nossa realidade, tão distante do nosso conhecimento. Então, André Luiz está trazendo a nossa vida para o Evangelho. Vamos lá, vale a pena. Trate as pessoas desagradáveis com os recursos do bem. Familiar crítico, não se ofenda. Amigo apático, sem vontade, dê atenção. Colega irônico, gozador, ferino, seja cordial. Seja agradável, fale com o coração. Irmão agressivo, não revide, não dê o troco.
chefe ranzinza, mal-humorado, tolere. Atendente rude, releve. Ele está cansado, ele não está bem, deixa para lá. Colega desleal, esqueça. Pedinte exigente, não condene. Você não sabe como ele está vivendo, o que ele está passando. Vizinho grosseiro, não se irrite. Às vezes ele está no mau dia, teve uma contrariedade imensa, está passando por um problema difícil. Vamos ser indulgentes. Parente ingrato, continue ajudando. Eu ajudo fulano, fulano nem fala obrigado, fulano nem... Continue ajudando. Vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando paciência e compreensão. Mesmo que você ainda não possa demonstrar afeto. O amor é vigorosa árvore, mas começa na semente do respeito. E quem é que não gosta de ser respeitado, não? Então, o amor começa pelo respeito. E aí ele vai se desenvolvendo, se ampliando, né? E nos relacionamentos difíceis, por quê que a boa conduta é importante? Para exercitarmos paciência e compreensão, mesmo se a gente ainda não possa demonstrar afeto. Paciência e compreensão. Por quê? Quanto mais nós formos compreendendo as dificuldades, os limites do outro, até o nosso afeto por ele vai aumentando, né? De uma raiva nós podemos chegar a uma compaixão, da compaixão vem o afeto, e aí vai desenvolvendo aquela situação. Por quê? Porque muitas criaturas adoeceram os seus sentimentos. Então, aquelas atitudes exteriores muitas vezes não representam quem a pessoa é na realidade. São atitudes de momento, porque ela está passando por testemunhos dolorosos, muitas vezes nós não sabemos. Aí você pode dizer assim, Vânia, mas eu já passei por isso, por aquilo outro. Mas cada um é cada um. Nem todos mantêm a fortaleza, e nem todos os momentos são de fraqueza, né? É um engano muito grande, nós queremos julgar o outro porque nós não estamos na pele do outro. Quando Jesus afirmou, não julgueis para não ser julgados, é justamente isso. E quando chegar a nossa vez, quais serão as nossas desculpas? Haverá atenuantes para o nosso caso? Coisas que vão suavizar, amenizar a situação? Pensemos nisso com carinho, porque aí nós vamos ver aplacar o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque, na verdade, nós temos que nos recordar sempre, todos nós precisamos uns dos outros. Somos seres sociais. A prova disso é que todos nós viemos de uma família. Que essa família seja uma família disfuncional, que essa família tenha sido desfeita, isso aí é outra situação. Na verdade, nós temos que ser gratos, primeiramente, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais uma experiência no corpo físico para o nosso aprimoramento moral, espiritual, intelectual, para que possamos cumprir a nossa jornada evolutiva e chegarmos à perfeição. Não seja tão impetuoso, tão impulsivo ou impulsiva. Vamos botar um freio nesses impulsos, nesses instintos e pensar. Sempre procurarmos nos colocar no lugar do outro, principalmente no âmbito familiar. O evangelho no lar é luz no lar, é Jesus que está no seu lar.
Então, quando as coisas estão difíceis, os relacionamentos difíceis, o diálogo escasseou, as demonstrações de afeto praticamente desapareceram, é hora de rever as condutas, é hora de fazer o evangelho do lar com mais vontade, com mais amor, porque nesses breves instantes do evangelho no lar, todos nós recebemos bênçãos de paz, as forças de que nós necessitamos para prosseguir em nossa jornada. E família não surge por acaso, meus caros. Deus não erra de endereço. Todos nós estamos no lugar certo, na rua certa, na cidade certa, no estado certo, com as pessoas certas, de que nós precisamos para a nossa evolução. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro. Seu Hernandes, é com o senhor. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativa àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui. O coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.